Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula da disciplina de eletrônica de potência. Nesta aula nós vamos falar sobre retificadores trifásicos, o retificador trifásico com ponto médio e o retificador ponto de Grates. Vai ser tratado sobre a estrutura, tanto do ponto médio quanto do ponto de Grates, as formas de onda, análise qualitativa e análise quantitativa. Primeiramente, então, o retificador com ponto médio. O retificador ele possui essa conexão do ponto neutro da fonte até a carga, 3 diodos, formando 3 retificadores monofásicos. Então, tem um retificador monofásico na fase 1, um retificador monofásico na fase 2, um retificador monofásico na fase 3, um monofásico de meia onda. Então, ele traz todas as características do meia onda, tanto as positivas quanto as negativas. Tá? De forma que essa estrutura ela tem corrente unidirecional na fase, uma vez que o retificador meia onda opera dessa forma. Então você trabalha com corrente média aqui na tua fonte de alimentação. A fonte de alimentação geralmente advém de um transformador. Então nós estamos falando de corrente média no transformador, o que pode levar à saturação do transformador se ele não for projetado para trabalhar com essa corrente média. Então é um retificador bastante conceitual, mas de aplicação prática limitada, por conta dessa desvantagem bastante expressiva. As etapas de operação que denotam o funcionamento é bastante simples. Basicamente, o diodo que está conectado à fonte de maior tensão, ele entra em condução, forçando os dois anteriores ao bloqueio, né, os outros dois ao bloqueio, uma vez que eu não posso ter corrente de uma fase diretamente para outra, porque eu não tenho elementos que limitam a corrente ali. O diodo, idealmente, ele tem resistência zero, então ele não limita a corrente. E para eu ter corrente de uma fase para outra, eu teria que ter corrente negativa no diodo, o que não ocorre. A fase 1 ela é a maior de todas, entre 30 e 150 graus, então nesse período o diodo 1 conduz. A fase 2 é a maior de todas, de 150 até 270 graus, e a fase 3 é a maior de todas, de 270 graus até 30 graus, performando o período completo, né? Então começamos aqui em 30 graus, finalizamos aqui em 30 graus de novo, ou 390 um período depois. Este aqui é o gráfico de curvas que nós vamos utilizar para interpretar o retificador trifásico. Ele é composto de 3 formas de onda de tensão de fase, V1, V2 e V3, 3 senoidais aqui, defasadas de 120 graus, onde cada quadradinho desse aqui, do nosso gráfico, representa 15 graus na forma de onda. Portanto, aqui é visível que nós temos o ângulo zero, fase 1 começa em zero aqui, um quadradinho 15 graus depois, segundo quadradinho, 30 graus, observamos aqui que a fase 1 se torna a maior de todas a partir de 30 graus. Metade aqui, ponto máximo do seno, ele é 90 graus, então 90 graus está bem na metade da condução do diodo 1. A gente vê que ele ficou conduzindo de 30 até 90 e de 90 até 150, então eu tenho 60 graus aqui, 60 graus aqui. Observe-se que é uma forma de onda simétrica em relação a esse ponto de 90 graus. Então são 3 diodos, cada um conduz 1/3 da corrente, 360 graus por 3, 120 graus, e a gente vê aqui que cada diodo conduz 120 graus. Né? Além dessas 3 tensões de fase, nós temos 3 tensões de linha, V12, V23 e V31, e temos as tensões de linha invertidas, né? Então do mesmo jeito tem V12, tem V21, do mesmo jeito que tem o V31 tem o V13, do mesmo jeito que tem o V23 tem o V32. Então são 6 tensões de linha ao todo, sempre uma fase menos a outra. Lembrando que a tensão de linha em relação à tensão de fase, a amplitude ela é raiz de 3 maior e eu tenho uma defasagem de 30 graus. Então a gente observa que o V12 ele está defasado do V1.
tá? Assim como o V23 está defasado do V2, o V31 está defasado do V3. Esse pico está ocorrendo 30 graus antes desse pico aqui. Okay? Então, essa relação aí de 30 graus de defasagem e raiz de 3 maior. Como é que ficam as formas de onda do retificador trifásico ponto médio? Então, estão aqui. Tá? Nós temos em preto a tensão na carga. Então, nós temos aqui V1 quando V1 é a maior de todas, V2 quando V2 é a maior de todas, V3 quando V3 é a maior de todas, conforme a gente já comentou ali na transparência anterior. 30 graus é o início da condução, 150 graus é o final da condução, 90 graus é o meio. Esses ângulos aqui, pessoal, você pode avaliar esse ângulo em qualquer forma de onda, qualquer senoide. Tá? Não se importem se a forma de onda é V1, V2 ou V3. Se eu estiver olhando para essa forma de onda, o pico dela é 90 graus, o pico de um seno é 90 graus. Então, trabalhem sempre com seno de ômega t na sua integral e pegue os ângulos da própria forma de onda. Isso não vai gerar problema aí para você. Como a carga é resistiva, se a tensão tem este formato, a corrente de carga tem formato igual, só com a amplitude dividida pela resistência. Então, aqui a gente tem raiz de 2V0 como amplitude máxima da tensão, tensão de pico. No caso da corrente, raiz de 2V0 sobre R. Como é que fica a corrente de um diodo, a corrente aqui de uma fase? Então, desenhei só da fase 1 para não ficar sobrecarregado o desenho. Mas quando o diodo 1 está conduzindo, a corrente dele é igual à de carga. Então, é exatamente o mesmo formato da de carga, porque eu tenho um circuito série aqui, a fonte 1, o diodo e a carga. Então, a corrente da fonte 1 é a mesma do diodo 1, que é a mesma da carga, nesse instante, entre 30 e 150 graus. Após isso, quem vai ligar é o diodo 2, depois o diodo 3, portanto, a corrente no diodo 1 é 0, e aqui ele volta a ligar. Como é que fica a tensão no diodo 1? No anodo do diodo 1 está a fase 1, então sempre V1. No catodo do diodo 1 está a tensão dependente dos outros dois diodos e das outras duas fases. Se o diodo 2 está conduzindo, aqui nós temos V2 na carga, a tensão no diodo 1 é V1 menos V2. Se o diodo 3 está conduzindo, temos V3 na carga, a tensão aqui é V1 menos V3. Então, V1 menos V2 é essa tensão. A partir desse instante que o diodo 2 está conduzindo, a tensão no diodo 1 é V1 menos V2. Segue neste formato até que neste ponto o diodo 3 entra em condução. Então, eu vou passar para V1 menos V3, que é esta forma de onda. Segue V1 menos V3. Quando a tensão no diodo ia ficar positiva, o diodo liga. E, consequentemente, tensão zero. Então, observe que enquanto a fase suporta uma tensão, enquanto a carga recebe uma tensão de fase, o diodo tem que suportar uma tensão de linha. Então, isso é uma desvantagem também bastante interessante deste retificador. Além do fato de ter corrente média na fase, que pode levar à saturação do transformador, eu ainda tenho um aproveitamento não muito interessante do semicondutor, porque eu tenho que a tensão de fase em relação à tensão de linha, raiz de 3 maior, a tensão de linha. Portanto, o meu diodo tem que suportar quase o dobro da tensão que eu aplico na carga. Se eu estivesse aplicando na carga uma tensão de mesma amplitude, eu teria muito mais potência para um mesmo semicondutor. Então, é uma desvantagem bastante importante, e isso leva a que esse retificador ele tem uma aplicabilidade industrial relativamente baixa, mas o conceito dele é muito importante para a gente. A partir dessa forma de onda, que nós vimos ali, de 30 graus até 150, com um pico de raiz de 2V0, se eu calcular esta área, este valor médio, eu posso calcular a tensão média na carga. Então, para isso, basta escrever a integral. Integral esta que está aqui. 1 sobre o período, como o período é 120 graus, então 1 sobre 2π sobre 3, 1 sobre 120 graus. Integral de 30 até 150, aqui tudo em radianos, raiz de 2V0 seno de ômega t.
Resolvendo essa integral, você chega no resultado aqui de aproximadamente 1,17 V0. Então, a tensão média na carga é maior do que a tensão eficaz de uma fase. Tá? Fazendo a mesma conta, só que de forma quadrática, eu chego no valor eficaz de tensão na carga, e você verifica aqui que o valor eficaz de tensão na carga é aproximadamente 1,19 V0, muito próximo da tensão média. Por quê? Porque eu já tenho uma ondulação relativamente pequena de tensão na carga, e quanto menor a ondulação, mais constante é a forma de onda, consequentemente, mais eu tenho uma aproximação entre o valor médio e o valor eficaz. O cálculo da corrente é muito semelhante, uma vez que com carga resistiva V igual a RI, então é a mesma equação, só dividida por R, chego aqui em 1,17 V0 sobre R, 1,19 V0 sobre R. A corrente de uma fase é a mesma expressão, só que agora o período da fase é 1 sobre 2π. Por quê? Porque cada fase conduz só 1/3 da corrente. Então, na carga eu tinha 3 sobre 2π, agora aqui eu tenho 1 sobre 2π. Portanto, a corrente média na fase é a própria corrente média de carga dividida por 3. E a corrente eficaz é a mesma conta, só que agora aquele 3 está aqui, ó, dentro da raiz quadrada do cálculo do RMS. Portanto, a corrente eficaz de uma fase é a corrente eficaz de carga por raiz de 3. Aqui a gente observa, de novo, aquela relação que a corrente eficaz é maior do que a corrente média. E a corrente eficaz é tão maior em relação à corrente média quanto mais não uniforme for a sua forma de onda. Quanto mais constante é a forma de onda, mais eu tenho o valor médio se aproximando do valor eficaz, como a gente viu para o caso da tensão e corrente na carga. Agora aqui eu tenho um pulso de 120 graus e depois eu tenho 240 graus de corrente zero. Então a corrente numa fase ela é muito pulsada. Pelo fato dela ser muito pulsada, a gente verifica aqui, 0,69 V0 sobre R contra 0,39 V0 sobre R. Portanto, a corrente eficaz ela é bem superior à corrente média. Este retificador com carga RL. Bom, com carga resistiva, a gente já viu que a condução era contínua. A tensão não toca em zero, a corrente não toca em zero. Com carga RL, você tem a mesma ideia. Então, muda muito pouca coisa. As etapas são basicamente as mesmas, de 30 até 150 graus conduz o diodo 1, de 150 a 270 o diodo 2, de 270 até 390 o diodo 3. A corrente de carga está sempre circulando por um dos diodos, ela não se anula, porque o papel do indutor é só alisar a corrente, como ela já era relativamente constante, então o indutor ele não afeta muito as formas de onda nem as etapas de operação. E isso a gente observa aqui nas formas de onda. A tensão na carga é exatamente a mesma forma de onda anterior, indo de 30 até 150 em cada uma das fases. Então, aplicadas as tensões de fase aqui para cada diodo. A corrente agora é um pouco mais suave do que a tensão. Quanto maior a indutância, mais essa corrente vai se aproximar de uma constante. Se a indutância for relativamente grande, perto da resistência, você pode até desenhar isso aqui como uma reta, uma corrente constante na carga. Nesse caso em questão, você teria a corrente de pico de carga igual à corrente média de carga igual à corrente eficaz de carga. Observe que isso é válido para a carga, mas não é válido nem para a fonte, nem para os diodos. Aqui a gente mostra a corrente do diodo 2. Então, quando o diodo 2 está conduzindo, a corrente dele é praticamente constante igual à da carga. Mas quando o diodo 2 não está conduzindo, a corrente dele é zero. Portanto, a corrente do diodo 2 ela é bem pulsada, por mais que a corrente de carga seja praticamente constante. A tensão do diodo 2, basicamente, é igual àquela que a gente viu lá para o diodo 1, só defasado de 120 graus, porque o diodo 2 está na fase 2, defasada de 120 graus da fase 1. Então,
ele bloqueia aqui uma tensão de linha, tá, de uma fase, depois, quando o diodo 3 está conduzindo, é uma tensão de linha, depois, quando o diodo 1 está conduzindo, é outra tensão de linha. Quando a tensão do diodo ia ficar positiva, ele entra em condução. Que tensões são essas? Bom, nós estamos tratando do diodo 2. Como é que é a tensão do diodo 2? Anodo menos cátodo. No anodo sempre vai ter V2, está conectado à fonte. No cátodo, se o diodo 1 está conduzindo, eu tenho V1. Então, V2, 1. Está aqui, ó, V2, 1. Olha só que quando o diodo 1 está conduzindo, neste período, eu tenho aqui V2, 1. Se o diodo 3 está conduzindo, lá na carga tem V3, então eu vou ter aqui V2, 3. Está aqui o V2, 3. Tá? Então, o diodo 3 conduzindo, o diodo 1 conduzindo, a tensão ia ficar positiva, ele liga, essa é a tensão lá na carga. Então, a gente vê uma diferença bastante pequena para o retificador com carga resistiva. Basicamente, a corrente ficou um pouquinho mais lisa. Os cálculos aqui, então, a partir dessa forma de onda, é a mesma forma de onda, portanto, é a mesma integral, portanto, a gente vai chegar no mesmo resultado de tensão lá na carga. De forma que a tensão média na carga, 1,17 V0, não muda nada. Tensão eficaz lá na carga, 1,19 V0, não muda nada em relação ao que a gente viu anteriormente. A corrente, aí sim muda, né? Porque agora a corrente ela não é mais um espelho da tensão. Para achar essa corrente, você tem que decompor aquela forma de onda em série de Fourier, como a gente já mostrou para os retificadores monofásicos. Fazendo isso, você tem esta expressão aqui, um valor médio, 1,17 V0 sobre R, exatamente o mesmo valor médio que a gente obteve para a carga resistiva, mas as parcelas alternadas, aqui no caso, está sendo mostrada só a primeira harmônica do sistema. E a primeira harmônica ela é na frequência 3 ômega-t. Por que é na frequência 3 ômega-t? Porque a frequência de carga é o triplo da frequência da rede. E ômega-t sempre é a frequência da rede. Na nossa notação, ômega-t é sempre a frequência da fonte de entrada. Observe, então, que a gente tem aqui uma tensão dividido por uma impedância. Essa impedância ela é a parcela indutiva. Então, se essa parcela indutiva aqui for bastante expressiva, bastante relevante, este termo aqui fica muito pequeno. E este termo ficando muito pequeno, a corrente média vai se aproximar à corrente eficaz. Caso essa indutância não seja tão grande, eu vou ter aqui uma ondulação e eu vou precisar levar em consideração essa parcela. Então, o valor médio é a integral disso aqui. Como eu estou integrando num período de 120 graus, uma forma de onda que a frequência aqui é 3 vezes a da rede, essa parcela senoidal ela vai dar zero de corrente, então a corrente média é só proporcional a este valor, 1,17 V0 sobre R. A indutância não interfere no valor médio de corrente, ela interfere no valor eficaz. O valor eficaz pode ser dado pela raiz quadrada da corrente média ao quadrado, mais a parcela AC eficaz ao quadrado. Então, a corrente média é essa daqui. Tá? Essa aqui ao quadrado. Está aqui na equação. Isto daqui é a parcela AC. Tudo que multiplica um seno é o valor de pico. Tudo que está multiplicando um seno vai dar o valor de pico do seno. Como é que eu pego o valor eficaz dessa minha parcela? O valor eficaz dessa minha parcela é o valor de pico por raiz de 2. Então vejam que é exatamente isso que nós temos aqui. Ó, o 0,3V0 dividido pela raiz quadrada do módulo da impedância na frequência de carga, né, na frequência 3 ômega, que é a frequência de carga. Então este é o valor de pico da corrente, dividido por raiz de 2, eu tenho o valor eficaz da parcela AC. Fazendo essa conta quadrática, eu tenho a corrente eficaz de carga. A corrente de uma fase, que é a corrente do próprio diodo. Então, no caso da média, é a corrente média de carga por 3, porque cada diodo conduz 1/3 do período, portanto, é natural que eles repartam a corrente por 3. Aqui está a integral, é a integral da equação que a gente acabou de ver.
só que ao invés de ser 3 sobre 2π, a nossa integral ela é 1 sobre 2π, porque cada diodo conduz somente uma vez no período. Então eu chego na mesma corrente média. Lembro que a indutância não muda a corrente média. Já a corrente eficaz, eu tenho que fazer aquela mesma conta, só que quadrática. Eu não tenho aqui mais um multiplicador 3 sobre 2π, mas sim 1 sobre 2π, porque é a corrente de uma fase e cada fase conduz somente uma vez no período. Então, eu tenho que a relação aqui mudou de 3 no caso da corrente de carga para 1 no caso da corrente de fase, então é uma relação de raiz de 3, porque isso está dentro da raiz. Portanto, a corrente de uma fase é a corrente eficaz de carga por raiz de 3, a corrente eficaz de carga no slide anterior, com aquela fórmula da parcela C mais a parcela DC, uma soma quadrática. Com carga RLE. Então, lembrando que a carga RLE é a modelagem de um motor CC, né, onde a resistência é a resistência da armadura, a indutância é a indutância da armadura e o E é a força contra-eletromotriz do seu motor. Isso aqui também pode ser um modelo de uma bateria, onde o R é a resistência da bateria, o E é a própria bateria, e o L seria uma indutância adicionada para tornar a corrente mais lisinha, porque quanto mais constante é a corrente para carregar uma bateria, melhor é a vida útil, melhor é a carga da bateria. Então, esse é o objetivo do estudo da carga RLE. Em condução contínua, a gente tem as mesmas etapas de operação que nós vimos anteriormente. O diodo 1 conduzindo de 30 até 150 graus, o diodo 2 de 150 a 270, o diodo 3 de 270 até 30 graus no próximo período. Não muda nada, porque em condução contínua, a corrente aqui nunca chega a zero. Se a corrente aqui nunca chega a zero, sempre tem que ter uma das três fases conduzindo. Não tem caminho para circular corrente que não seja através de uma das fases. Bom, a forma de onda não muda, então o equacionamento também muda pouco. Vai mudar um pouco na corrente e na tensão não muda nada. A tensão é a mesma, a tensão na carga, a tensão no diodo também é a mesma. A corrente aqui está representada como uma constante, a corrente de carga, portanto, está se considerando que você tem uma ondulação tão baixa na carga que você pode dizer que a corrente é constante. Se a corrente de carga é uma constante, a corrente do diodo é uma constante quando ele está conduzindo zero durante todo o restante do período. Temos aqui a tensão na carga, portanto é aquela equação que a gente já viu para carga resistível, para carga indutiva, 3 sobre 2π, integral de 30 até 150, raiz de 2 V0 seno de ωt, que dá 1,17 V0. A tensão eficaz, mesma expressão, 1,19 V0, mesma expressão calculada quadraticamente. Né? Raiz quadrada da parcela senoidal ao quadrado, mesmo período, mesmo intervalo de integração, porque a conta é quadrática. 1,19 V0 o resultado. No caso da corrente, temos só uma pequena diferença, que é o valor médio. O valor médio agora é dado por 1,17 V0 menos E sobre R. Antes, o E era zero, então era só 1,17 V0. A parcela AC ela não se altera em função desta fonte E. Okay? Então, a corrente média ela é 3 sobre 2π, integral ao longo do período da expressão de corrente, que é essa que está aqui. Você vai ter aqui 1,17 V0 menos E sobre R. E a parcela eficaz é o médio mais o AC, somados de forma quadrática. Então, está aqui o médio, 1,17 V0 menos E sobre R ao quadrado, mais a parcela C. Lembrando que a gente já explicou, né? O que nós temos aqui na frente do seno é o pico, então eu tenho que pegar o pico e dividir por raiz de 2 para ter o AC eficaz. Caso a condução não seja contínua, que a gente já viu que é averiguado com o ábaco de Puchilovski, você vai ter que a corrente zera antes do início de um próximo período. E caso isso aconteça, você passa a ter 6 etapas de operação. Então, o diodo 1 vai conduzir de alfa até beta, em beta, que é o ângulo de zero da corrente, que você obtém no ábaco de Puchilovski, ele bloqueia,
de beta até o início do próximo período, que é 2π/3 mais alfa, eu tenho zero de corrente. Se eu tenho zero de corrente, tensão no resistor é zero, tensão no indutor é zero, tensão da fonte E é E, então a tensão na carga aqui vai ser E. Então agora a gente tem uma mudança aí no formato da tensão aplicada à carga. E essas etapas se repetem. Depois a fase 2 conduz, volta a ter o bloqueio, ninguém conduzindo. Fase 3 conduz, volta a ter o bloqueio, ninguém conduzindo. Agora, ao todo, a gente tem 6 etapas de operação. Essas aqui são as formas de onda para o retificador trifásico ponto médio carga RLE, condução descontínua. A gente observa aqui o início da condução, quando a tensão de fase se torna maior do que a tensão E, porque é só nesse momento que eu vou ter tensão positiva no diodo. Então aqui começa a conduzir, chegou nesse ponto, a corrente ainda não se anulou, a gente tem uma carga indutiva. Se a carga fosse resistiva, a corrente se anularia aqui. Tá? Então aqui se anularia a corrente e eu teria tensão E. Uma carga indutiva, a corrente se anula um pouco mais para frente, em beta. Este valor beta a gente obtém através do ábaco de Puchilovsky. Quando a corrente se anulou, tensão no resistor é zero, tensão no indutor é zero, tensão na fonte E é o próprio E, portanto a tensão na carga é igual a E. E a partir daqui, tudo começa a se repetir. V2 se tornou maior do que a fonte E, diodo conduz, chegou em beta, bloqueia, e temos E aqui de novo. Tá? Lembrando que eu tenho 3 pulsos desse por período. O que a gente obtém aqui de dados olhando para a forma de onda? O alfa é esse ângulo aqui, ó, tá? Quando o E se encontra com a senoide. Então eu posso pegar aqui do eixo zero da minha senoide que eu estou olhando a fase 3 nesse momento. Esse ângulo aqui é zero, 15 graus, 30 graus. Estamos aqui com aproximadamente 45 graus de alfa nesse nosso desenho. Então quando você olhar o ábaco de Puchilovsky, você vai ver que o ábaco de Puchilovsky, ele só vai até 45 graus se você usar o ábaco corretamente, porque o ábaco depende dessa relação do E com a senoide de fase, e se você estiver usando o ábaco, a curva correta, essa curva só vai até 45 graus, porque a gente vê isso aqui na forma de onda. Então isso é uma forma de conferência, uma forma bastante interessante de conferência. O beta você vai pegar do ábaco de Puchilovsky, utilizando os valores de alfa, que é esse 45 graus que nós estamos aqui, usando aqui. O valor A, que é a relação entre o E raiz de 2V0, E dividido por raiz de 2V0, e o cosseno φ, que é a relação entre o R e o L da carga. O cosseno φ é dado por R dividido pelo módulo da impedância, por raiz de R quadrado mais ômega L quadrado. Lembrando que esse ômega é o ômega da rede. Tá? Esse ômega é o ômega da rede. 2πf. Ok? Não é porque o retificador multiplica a frequência para a carga que você vai utilizar um ômega diferente. Já está sendo levado isso em consideração nas contas aqui. Então, você não multiplica o ômega. Tá? O ômega é, no caso da nossa rede, 60 Hz. Então, a corrente ela vai de alfa até beta, e temos um período de zero da corrente, que é entre beta e o início do próximo período, que é o seu beta crítico. Então, se a corrente durasse até aqui, ele não zeraria a corrente, a condução seria contínua. Como a corrente zerou antes do início do próximo período, condução descontínua. Tensão no diodo. Tensão no diodo é um pouquinho mais difícil, porque ela é um pouquinho mais picotada, mas não é o bicho de 7 cabeças. Vamos começar com as partes fáceis. Quando o diodo 2 está conduzindo, a tensão no diodo 1 é V1 menos V2. V1 menos V2 é essa forma de onda. O diodo 2 está conduzindo daqui até aqui. Então a gente vê aqui, daqui até aqui, é esta forma de onda V1,2. Tá? Por quê? Porque se o diodo 2 está conduzindo, a tensão na carga é V2, e a tensão do diodo 1 é sempre V1, que é onde está conectado o anodo, menos a tensão de carga, nesse caso V2. Quando não tem ninguém conduzindo, a tensão é E na carga. Então a tensão do diodo 1 vai ser V1 menos E.
Aonde está V1? V1 está aqui, ó. Quanto que é essa distância do E? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. O E equivale a 6 quadradinhos. Então, se o V1 está aqui, menos um E, que é 6 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Ele acompanha este formato aqui. Então, está aqui, ó, acompanhando aquele formato. Menos raiz de 2 vezes 0 menos E é esse pico aqui, porque é o pico da tensão de fase menos o E. A partir desse ponto, o diodo 3 está em condução. Se o diodo 3 está em condução, a forma de onda é V13, que é a tensão do anodo menos a tensão do cátodo. Então, está aqui V13. Antes que o diodo 1 ligasse, a corrente zerou. A corrente zerou, eu volto a ter V1 menos E. Aonde está V1? V1 está aqui. Ó. É esse pedacinho aqui é V1. Então, esse pedacinho está mais ou menos com 4 quadradinhos e vai até 6. Então, começa aqui, ó, com 2 quadradinhos para baixo, vai até 0. Quando a tensão ia ficar positiva, o diodo liga e a tensão é 0. E aí eu volto a ter de novo. Aqui V1 menos E, depois V1 menos V2, V1 menos E, V1 menos V3 e assim por diante. É uma forma de onda relativamente picotada. O bom é que a gente não precisa fazer nenhum cálculo com ela, porque para o diodo, em termos de tensão, o que importa é a tensão máxima. É você verificar o que é maior, se é menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2 raiz de 3 vezes 0 ou menos raiz de 2 vezes 0 menos E. Né? Verificar o que é maior. O teu diodo tem que suportar essas tensões. Então, obviamente que se essa for maior, ela é a tensão que deve ser levada em consideração. Depende do valor do E. Caso o valor do E seja tal que esse potencial não ultrapasse a tensão de linha, então a gente tem que respeitar a tensão de linha. Ok? A tensão na carga agora ela é um pouco diferente, portanto exige uma nova integral. Você vai ter aqui 3 sobre 2π, porque o período se repete. De 30 graus até alfa, o diodo está bloqueado, a tensão na carga é E, então está aqui a primeira parcela da integral. De alfa até beta, você está aplicando uma senoide na carga, raiz de 2 vezes 0 seno de ômega-t de ômega-t. Depois de beta até o início do próximo período, você tem aí E de novo. Tá? Então, 3 integrais. Poderia ser escrito apenas com 2 integrais. Tá? Se vocês olharem a forma de onda lá, dá para mudar os intervalos de integração e juntar esta equação com esta daqui. Ok? Eu achei mais didático aqui nessa transparência fazer com 3 integrais. Resolvendo isso aqui, você tem essa expressão, tá, que dá a tensão média na carga. A corrente média na carga nada mais é do que VL médio menos E sobre R. Então, está aqui tensão e corrente média na carga. A corrente de carga agora não tem uma forma fácil de expressar ela é essa expressão aqui, que advém da resolução da equação diferencial do circuito que nós temos ali em questão. Uma fonte senoidal, um R, um L e um E, tudo em série. Então, você escreve a equação diferencial de malha, resolve a equação diferencial de malha, você tem esta parcela senoidal e esta parcela exponencial. Para achar o valor eficaz, não tem uma forma fácil de fazer, tem que fazer raiz quadrada, 3 sobre 2π, integral de alfa até beta, desta forma de onda de corrente ao quadrado. Tá? Então, aqui é bem trabalhoso mesmo. Tá? Cálculo da corrente eficaz de carga RLE, condução descontínua, é muito trabalhoso. Bom, aqui temos as condições para condução contínua ou descontínua, no retificador com ponto médio, carga RLE. Então, o primeiro passo é, o teu E tem que ser maior do que metade da tensão de pico de fase. Tá? Por quê? Porque é o ponto de encontro das senoides e cada diodo conduz quando a senoide de fase que ele está conectado é de maior amplitude. Se a tensão E nem chegar nessa senoide de fase, nesse ponto de encontro,
A tensão E não vai interferir nas formas de onda e não vai gerar nenhum tipo de problema para o retificador. Ele é condução contínua, mesmo com carga somente resistível. Então, eu acho que o primeiro ponto de cálculo, ao invés de você sair usando o ábaco de Puchilovski, calculando um monte de variável, é verificar se o E é maior do que o pico da tua forma de onda vezes seno de 30, que é aquele ponto de encontro, ou seja, raiz de 2V0 sobre 2, tá? Porque seno de 30 é meio. Tá? Então, se o E é maior do que raiz de 2V0 sobre 2, você continua com o procedimento. Se o E é menor do que raiz de 2V0 sobre 2, a condução é contínua. Não precisa analisar mais nada. Está aí a justificativa, o E é menor do que o ponto de encontro das senoides, você já tem certeza que a condução é contínua, não precisa nem usar o ábaco, desenha como condução contínua, formas de onda de condução contínua, consequentemente cálculo de condução contínua. Caso o E seja maior, então a gente tem que usar o ábaco de Puchilovski. Aí você calcula o A, tá? Que é o que vai te dar o feixe de curvas que você vai usar lá no ábaco, E por raiz de 2V0, você calcula o cosseno φ, R pelo módulo da impedância, raiz de R quadrado ômega L quadrado, onde ômega é o ômega da rede, tá? 2πf. O alfa, que é o arco seno do A, o arco seno de E por raiz de 2V0, e a condição limite é o teu beta crítico, que é 150 graus mais o alfa. Se o teu beta for menor do que o beta crítico, condução descontínua. Se o beta é maior do que o beta crítico, condução contínua. Se a condução é contínua, usa as expressões de condução contínua. Você usou essa análise só para confirmar a condução contínua. Se a condução é descontínua, aí não, aí a tua integral vai envolver o valor de alfa, o valor de beta, o valor de beta crítico, tudo que a gente está calculando aqui. Beleza? Na sequência, vamos para o retificador ponte de Graetz. O retificador ponte de Graetz ele pode ser interpretado como uma soma de dois retificadores de ponto médio, sendo um retificador para retificar o semiciclo positivo, então exatamente da forma que a gente acabou de estudar, e um retificador para retificar o semiciclo negativo, ou seja, com os diodos invertidos. Se eu montar dessa forma e juntar os nêutrons, eu tenho o retificador ponte de Graetz. Então, um está aqui, retificando as tensões de fase de forma positiva. O outro aplica a tensão de fase de forma negativa, quando a tensão de fase é a menor de todas. A tensão na carga é a tensão do ponto A menos a tensão do ponto B. Então, é esta tensão aqui, menos esta. Eu vou ter uma tensão de fase menos outra tensão de fase, vou resultar numa tensão de linha. Portanto, eu vou ter 6 pulsos, já que os retificadores aqui não estão em sincronia, né? O pico desta forma de onda não está sincronizado com o pico desta outra forma de onda, uma vez que as senoides não podem ser máxima positiva e máxima negativa ao mesmo tempo, certo? Então, você tem aqui agora um retificador de 6 pulsos. Aquele terra, ele não é necessário, tá? Você pode tirar fora ele e você chega nessa estrutura, que é a estrutura ponte de Graetz. Aquela estrutura anterior era só para compreensão, tá? A estrutura utilizada é essa aqui. Então, temos agora uma vantagem, eu não preciso mais daquele ponto neutro, portanto, a minha rede ela pode ser uma rede em Y ou uma rede em delta, certo? Isso é um ponto bastante relevante, porque nem sempre você tem o neutro disponível na sua instalação. A carga agora não está mais referenciada ao neutro. Eu tenho 6 diodos, eu vou ter na carga 6 pulsos. E agora nós vamos ver que a tensão de carga ela é a tensão de linha. Então, o meu diodo vai suportar a tensão de linha, mas a carga também vai receber uma tensão de linha. Então, a carga vai receber uma tensão raiz de 3 maior do que o retificador com ponto médio. Outro ponto importante é que agora as correntes de fase são alternadas. Eu não tenho mais corrente contínua na fase, então não tenho mais aquela tendência de saturar o transformador.
Quando a corrente aqui ó, é positiva, ela circula pelo diodo 1, fazendo este caminho e retornando ou pela fase 2 ou pela fase 3. Quando a corrente ela é negativa aqui na fase, ela circula pelo diodo 4, certo? Então agora eu posso ter corrente aqui na fase tanto negativa, vindo através do diodo 4, corrente aqui positiva, vindo através do diodo 1. Ok? Os diodos vão sempre conduzir em pares, sempre um diodo de cima com um diodo de baixo, sendo que eles não podem estar na mesma fase, porque esse cara, para ele conduzir, a tensão de fase tem que ser a maior de todas. Esse aqui, para ele conduzir, a tensão de fase tem que ser a menor de todas. A tensão de fase ela não pode ser a maior de todas e a menor de todas ao mesmo tempo. Portanto, não dá para conduzir D1 com D4, nem D2 com D5, nem D3 com D6. Mas D1 vai conduzir 60 graus com D5, 60 graus com D6. Então, D1 vai conduzir 120 graus, D2 120 graus, D3 120 graus e idem para os diodos de baixo. Cada diodo conduz 120 graus, mas sempre em pares. Tá? Então, sempre um diodo de cima com um diodo de baixo. E a carga vai vir aí 6 pulsos, porque esse cara vai conduzir 60 graus com esse e 60 graus com esse. Então já deu 2 pulsos. Esse D2 vai conduzir 60 graus com D4, 60 graus com D6. Mais 2 pulsos deu 4. E nem para esse aqui vai dar os 6 pulsos. Então temos aqui as etapas. De 30 até 120 graus. Desculpe, de 60 até 120 graus. Nós temos que a tensão V1 é a maior de todas e a V2 é a menor de todas. Portanto, vai circular corrente aqui através das fontes V1, diodo 1, carga, diodo 5, fonte V2. Então, temos essa condição aqui. A partir de 120 graus, a fase 2 deixou de ser a mais negativa e a fase 3 passa a ser a mais negativa. Então, o diodo 1 continua conduzindo, porque a fase 1 continua sendo a mais positiva, só que agora o diodo 1 conduz com o diodo 6. Então, eu tenho fase 1, diodo 1, carga, diodo 6 e fase 3. Depois, a fase 1 deixou de ser a mais positiva e passa a ser a fase 2. E aí eu tenho a fase 2 conduzindo com o diodo 2, carga, o diodo 6, que continua conduzindo, e a fase 3. E assim, seguimos com a quarta, quinta etapa, onde a gente observa agora na quarta etapa que a corrente aqui na fase 1 é negativa. O diodo 4 está conduzindo. Então, nós temos o diodo 2 conduzindo aqui com a fase 2, a corrente passa pela carga, passa pelo diodo 4, e a gente vê que agora ela está em sentido contrário aqui na fase 1. E ela continua assim nesse sentido, porque o diodo 4 conduz com o diodo 2, depois o diodo 4 conduz com o diodo 3. Então, nós vemos aqui 2 pulsos negativos e já tínhamos visto antes 2 pulsos positivos lá na corrente da fase 1. Bom, então a gente vê aqui a tensão lá na carga, o topo das tensões de linha, aqui com seus 6 pulsos. Certo? Aqui começou a tensão de fase, o seu período, terminou neste ponto. Então, a gente vê aqui meio pulso, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, mais um outro meio, 6 pulsos. 6 pulsos na carga, dentro de um período na rede. A corrente tem o mesmo formato da tensão, já que a carga é resistiva. Então, a tensão tem um pico de raiz de 2, raiz de 3 V0, a corrente raiz de 2, raiz de 3 V0 sobre R. A tensão de um diodo ela é igual, por quê? Porque não faz diferença aqui para o diodo 1 o que tem aqui embaixo. A tensão do diodo 1 só depende da fase 1, que está conectada no anodo, e quem está conduzindo, se é D2 ou se é D3, que é o que impõe a tensão no cátodo. Então, para o diodo 1, não faz diferença esses diodos aqui de baixo. A tensão dele é exatamente a mesma do retificador trifásico com ponto médio. Por isso que a gente estuda o ponto médio, porque ele é a base. A corrente de um diodo, ela é 2 pulsos desse aqui da corrente de carga. Então, o diodo 1 conduziu aqui durante 120 graus, é um pulso de 60 graus o diodo 1 conduzindo com o diodo 5, outro pulso do diodo 1 com o diodo 6.
e o diodo 1 não conduz mais, tá? Ele volta a conduzir aqui. Essa forma de onda que está apresentada é a forma de onda I1, é a forma de onda da corrente da fase 1. A corrente da fase 1, então ela é a corrente do diodo 1 mais a corrente do diodo 4. Então aqui é onde o diodo 4 conduz, que é onde a fase 1 é a mais negativa. Está aqui a fase 1, mais negativa de todas. Reforço que, para a fase 1, aqui, esta corrente é negativa, desenhada para baixo, e a gente vê, ó, a área positiva, a área negativa, não tem o nível médio, tá? Para a fase 1, porque a corrente ela tem este sentido da fonte para os diodos e para a carga, quando o diodo 1 está conduzindo, e depois da carga para o diodo, volta para a fonte quando o diodo 4 está conduzindo. Então aqui a corrente ela tem os dois sentidos, tá? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ela é positiva e negativa. Entretanto, para o diodo 4, a corrente é positiva. Ela está, neste instante, com este formato, mas se eu for desenhar a corrente do diodo 4, ela tem que ser desenhada aqui, ó, para cima, positiva. Por quê? Porque o diodo 4 não conduz corrente negativa. O diodo 4 não conduz corrente no sentido catodo-anodo, sempre corrente no sentido anodo-catodo. É que esta corrente positiva do diodo 4 gera uma corrente negativa aqui na fonte de entrada. Tá? Então, não me desenhe corrente negativa no diodo. Tá? Os diodos da parte de baixo, eles conduzem corrente positiva e exatamente igual aos diodos de cima, só defasado. Para a fonte é que a corrente tem polaridade positiva ou negativa. Dando continuidade, então, a tensão média de carga agora é 6 sobre 2π, integral de 60 até 120. Por que é 60 até 120? Olhando lá a forma de onda, você vê que ela começa a conduzir em 60 graus e vai até 120. O topo das tensões de linha. É um conversor de 6 pulsos, né? Então cada pulso tem que ter 60 graus. E a tensão é a tensão de linha. Raiz de 2, raiz de 3 vezes R, seno de ômega-t. Resolvendo isso daqui, você chega em 2,34 V0. Tá? Essa solução pode ser feita tanto em seno quanto em cosseno. Se você fizer ela em cosseno, o topo do cosseno é 0 graus. Então você vai integrar de menos 30 até mais 30, também dando uma integração aí total de 60 graus em torno do pico da forma de onda. E você pode fazer isso utilizando um cosseno. Raiz de 2, raiz de 3 vezes 0, cosseno de ômega-t. Esses dois dão o mesmo resultado, aproximadamente 2,34 vezes 0. O cálculo do valor eficaz é exatamente a mesma ideia, só que feito de forma quadrática. Raiz quadrada da mesma integral ao quadrado. Observe que aqui o valor médio deu 2,339, enquanto o valor eficaz deu 2,341. Portanto, a gente verifica que o valor médio é aproximadamente igual ao valor eficaz. Muito, muito próximo. Tá? Um resultado aí 0,002, tá? Lá na terceira casa depois da vírgula. Então aqui já dá para considerar que o valor médio é aproximadamente igual ao valor eficaz. Se isso ocorre na tensão, isso ocorre na corrente, porque a carga é resistiva, V igual a RI, então as equações são as mesmas, só divididas por R, o resultado é o mesmo, só dividido por R. 2,339 V0 sobre R para a corrente média, 2,341 V0 sobre R para a corrente eficaz. Corrente da fonte de entrada. Corrente da fonte de entrada, eu tenho que integrar aquela expressão, a expressão da corrente, que a gente obtém daquela forma de onda, mostrada lá na transparência das formas de onda. Então a gente vê que lá tinha corrente positiva e negativa. Quando você faz a integral dessas parcelas positiva e negativa, você tem corrente média zero. Tá? Porque a área positiva era igual à área negativa, então esse é um ponto bastante positivo do retificador ponte de Graetz. Já a corrente eficaz, você chega nessa expressão aqui, que resolvendo ela, dá raiz de 2, raiz de 3 da corrente eficaz de carga. Bom, pessoal, aqui a ideia é bem simples. Você pode resolver a equação, mas você pode também interpretar o resultado.
né? Os diodos não conduzem individualmente, eles conduzem em pares, certo? Então, o natural aqui é você dividir a corrente por 3 para cada diodo. Tá? Lembrando que a relação do médio você divide diretamente, a relação do eficaz, como a conta está dentro da raiz, você tem que usar o número com a raiz. Então, se eu divido a corrente por 3, no caso do médio eu vou dividir por 3 direto, no caso do eficaz eu vou dividir por raiz de 3. Portanto, a corrente de cada diodo é a corrente média de carga por 3, o valor médio da corrente de cada diodo. E no caso da eficaz de cada diodo, é a eficaz de carga por raiz de 3. Se aqui eu tenho uma corrente que é a corrente de carga por raiz de 3, e aqui eu tenho uma corrente de carga por raiz de 3, e essas duas se somam para ter a corrente aqui da rede, essa soma, como é uma soma de eficaz, também é uma soma com raiz. Então, ao invés de eu pegar a corrente de um diodo e multiplicar por 2, né, porque daria a impressão, já que eu tenho 2 diodos somando a corrente aqui, como a conta ela é dentro da raiz, porque ela é quadrática, então é a corrente de um diodo multiplicado por raiz de 2. Como a corrente de um diodo é a de carga dividido por raiz de 3, a gente chega nesse resultado. Raiz de 2 por raiz de 3 da corrente eficaz de carga. Se vocês deduzirem, vocês vão chegar no mesmo resultado. Se vocês entenderem a lógica, é mais fácil ainda. Com carga RL. Bom, pessoal, com carga RL não muda praticamente nada. A gente viu que o papel da carga indutiva é tornar a corrente mais lisa, tornar a corrente mais constante. No caso do retificador ponte de Grates, a ondulação já é tão pequena a ponto da corrente já ser praticamente constante, mesmo com carga resistiva. Então, o indutor basicamente muda o formato da forma de onda, mas praticamente nada nos cálculos. Então, a tensão média continua sendo 2,34 V0, a corrente média, tensão média sobre R, corrente eficaz aproximadamente igual à média. Conforme eu acabei de comentar, o eficaz do diodo é a eficaz de carga por raiz de 3, a média do diodo é a média de carga por 3, a corrente de entrada, raiz de 2, raiz de 3 da corrente eficaz de carga. Tá? Então, expressões aqui idênticas de carga resistiva. Carga RLE. Bom, carga RLE, você também tem que avaliar a situação de condução contínua e condução descontínua. Se o E não chegar no ponto de encontro das tensões de linha, a condução é contínua, certo? E aí você tem a vida bem facilitada. Se o E chegar nesse ponto, a condução é descontínua e a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Então vamos seguir aqui. Primeiramente, condução contínua. Então, o valor do E está aqui embaixo, tá? Na verdade, o valor do E está aqui, ó, essa forma de onda em azul mais claro. Ele não bateu nesse ponto de encontro das senoides. A gente vê que a tensão na carga é a mesma. É aquela senoide de linha aplicada lá na carga. Aqui estão as senoides de fase. Isso aqui que a gente está vendo é a corrente de carga. Observamos que a corrente de carga aqui está praticamente constante com os valores utilizados aqui para a simulação. E a gente vê que a corrente de uma das fases é a corrente de carga durante 120 graus, 0, depois de novo a corrente de carga, só que negativa, por tudo aquilo que a gente já falou do sentido da corrente para a fonte de entrada, certo? Para o diodo ela é positiva, mas para a fonte de entrada a corrente aparece positiva e negativa, então a corrente de entrada tem valor médio 0 e valor eficaz, raiz de 2, raiz de 3 da corrente eficaz de carga que está aqui, aproximadamente 100 amperes aqui nessa simulação. Tensão do diodo não está mostrada aqui, mas é exatamente igual às anteriores, tá? De carga resistiva, de carga indutiva, de condução contínua. Exatamente aquela mesma forma de onda. O diodo tem que suportar a tensão de linha. Então, agora, o bacana é que o diodo suporta a tensão de linha, mas a carga também recebe a tensão de linha. Então, é uma vantagem grande em relação ao retificador com ponto médio. Com carga RL e condução contínua, então a tensão de carga é a mesma, já que o formato da tensão não mudou, é a mesma integral, aproximadamente 2,34 V0. A corrente é a tensão média menos E sobre R, uma vez que a tensão média na indutância é 0,
Então, eu posso pegar a tensão média total de carga, subtrair do E, dividir por R, tem a corrente de carga. Corrente eficaz é aproximadamente igual à média. Corrente do diodo é a eficácia de carga por raiz de 3, porque cada diodo conduz 1/3 da corrente, eles conduzem em pares. A corrente média de um diodo é a média de carga por 3. E a corrente eficaz aqui na fonte da rede, raiz de 2, raiz de 3 da corrente eficaz de carga. Tá? Então, temos as formas de onda para condução descontínua. A gente observa que o início da condução se dá quando a tensão de linha supera o E. Quando isso acontece, começa a conduzir corrente. A corrente se anula no ângulo beta, que a gente vai encontrar com o ábaco de Puchilovsky. Quando a corrente se anulou antes do início do próximo período, eu vou ter que a tensão na carga é E. Tensão no resistor é zero, tensão no indutor é zero, consequentemente, tensão da carga é o próprio E. E esse ciclo se repete por 6 pulsos. Aqui fica bem claro, isso aqui é a corrente de carga e a corrente na fase 2. Então, a gente vê aqui ó, o diodo 2 conduzindo juntamente com o diodo 6, depois o diodo 2 conduzindo com o diodo 4. Tá? Você vê os dois pulsos aqui bem destacados e bem separados. O total da condução dele aqui era para ser 120 graus, mas como você tem bloqueio, né? Ela agora depende do beta. Ele conduziu de alfa até beta, depois de novo aqui de alfa até beta. A gente vê que a corrente da fase 2 ela é um espelho da corrente de carga alternada. Então, 2 pulsos positivos, um pulso sem conduzir, porque aí está conduzindo as outras duas fases, depois 2 pulsos negativos. Então, aqui é a condução do diodo 5. Lembrando que para o diodo 5 o formato é este que está aqui, é positivo. Mas para a fonte de entrada, o diodo fornece uma corrente ao contrário, então para a fonte de entrada a corrente é negativa. O valor médio aqui é zero, valor eficaz tem que ser calculado. A tensão média de carga pode ser calculada a partir dessa expressão. Então, 3 sobre 2π, né? Porque 3 sobre 2π é um retificador de 6 pulsos, então seria 6 sobre 2π, já foi simplificado. 3 sobre 2π, o intervalo que está sendo aplicada a tensão de linha na carga, que é de alfa até beta, mais o intervalo que você aplica o E na carga, que é de beta até o beta crítico, uma vez que o beta crítico é o início do próximo período. Resolvendo essa expressão, você tem esta relação aqui, que te dá a tensão média na carga. A corrente média na carga nada mais é do que a tensão média menos E sobre R, e isso aqui pode ser utilizado para verificar se o teu circuito está coerente, está ok. Né? Por quê? Porque a corrente média não pode dar negativa. Então, se o teu VL médio der menor do que E, está errado. Está errado porque a corrente média daria negativa. Então, muito provavelmente, ou você errou aqui na substituição, ou errou no obter o ângulo beta lá do ábaco de Puchilovsky. A corrente eficaz de um diodo é a corrente eficaz de carga por raiz de 3. A corrente média de um diodo é a média de carga por raiz de 3. A corrente de entrada é raiz de 2, raiz de 3 da corrente eficaz de carga. Essas expressões aqui não mudam, tá? Todas essas são exatamente as mesmas. O que muda? É que agora a corrente eficaz de carga ela não pode ser considerada igual à corrente média. Por quê? Porque em condução descontínua a carga é pulsada. Se a corrente é pulsada, a gente já viu que o valor de eficácia se torna bem diferente do valor médio. Só posso considerar eles sendo iguais se a corrente é constante. E como é que eu calculo a corrente eficaz de carga? Não tem jeito simples. Aqui está a nossa expressão de corrente, que é a mesma que a gente já mostrou anterior, uma tensão de linha, uma parcela senoidal, uma parcela exponencial, é uma tensão de linha aplicada no circuito RLE. Então, eu tenho uma equação diferencial e este cara eu tenho que fazer a integral aqui ao longo do período. Tá? Integrar de alfa até beta, essa expressão quadrática, e aqui eu vou ter a relação 6 sobre 2π para poder chegar aí na corrente de carga. Ok? É algo que dá bastante trabalho,
mesmo. E não tem forma simples de fazer. Se tivesse, a gente passaria. Ok? Então aqui dá bastante trabalho. Eu não costumo pedir para resolver essa equação, eu costumo pedir para você indicar essa equação e aí você pode usar um software para resolver, tendo tempo para isso. Tá? Durante uma prova, eu não costumo pedir para resolver essa equação, porque é um trabalho braçal que não agrega muito conhecimento. Agora, saber o que precisa ser feito, isso sim é importante, isso sim agrega bastante conhecimento aí para todos. Então, aqui as condições para usar o ábaco de Pushilowski. Primeira delas, se o E não encontrar aquele ponto das senoides de linha, não alcançar a tensão que seria a tensão de carga resistiva na carga, a condução é contínua. Se o E chegar naquele ponto, a condução pode ser descontínua. Daí depende da relação do RL da carga. Então, a gente tem que avaliar se o E for menor do que 3 raiz de 2 sobre 2 V0, a condução é contínua. Se o E for maior, a condução pode ser descontínua. Você tem que calcular o A. O A é a relação entre o E e a tensão aplicada à carga. Lembrando que agora se aplica a carga a tensão de linha, então E por raiz de 2 raiz de 3 V0. Cosseno φ não mudou, é a mesma coisa. Lembrando que aqui é o ômega da rede, não é o ômega da carga. O alfa é o arco seno do A, então E por raiz de 2 raiz de 3 V0. E o beta crítico é o início do próximo período, então ele é 60 graus mais o teu alfa. Tá? E aí, se o beta for menor do que o beta crítico, a condução é descontínua. Se o beta for maior do que o beta crítico, a condução é contínua. Se a condução é contínua, as expressões ficam mais facilitadas. Se a condução é descontínua, você tem um pouquinho mais de trabalho ali com as expressões. Beleza, pessoal? De retificadores trifásicos, era isto. A nossa referência, livro do professor Ivo Barba. Próxima aula aí a gente vai começar com os retificadores com filtro capacitivo. Valeu, até a próxima.